Capítulo 10. Não posso chorar. Tente não chorar. Pode se esforçar. Neste capítulo 10, algo muito especial que vai tocar o teu coração. Ouça até o final. Vai ser uma bênção. Capítulo 10. Não posso chorar. Quando chegou, os portões já estavam abertos. Havia uma movimentação agitada e nervosa, que era assustadora. Perguntou a algumas pessoas a respeito do Nazareno. Percebeu que havia um temor de falar algo, mas conseguiu uma informação. Tinham levado Jesus até Pilatos. Caminhou o mais rápido que pôde e chegou até o local onde havia uma grande aglomeração. Chegou mais perto e ouviu as pessoas gritando: "Este não, mas Barrabás." João 18:40. Maria não conseguiu entender bem o que diziam. Também não conseguiu ver Jesus. Somente gritavam para soltar Barrabás. Onde teriam levado Jesus? Pensou com o coração cheio de dor. Procurou aproximar-se e um dos guardas a impediu de passar, dizendo que o rei dos judeus estava sendo açoitado naquele momento. Então, ela tentou forçar sua entrada e foi empurrada violentamente e quase caiu, se não fosse uma pessoa que a segurou. Gritou pelo nome de Jesus, com os olhos lacrimejando. Sua voz saiu inaudível aos ouvidos daqueles espectadores enfurecidos. A profecia de Isaías está se cumprindo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ela falou cada vez mais alto. A profecia de Isaías está se cumprindo. Ninguém, nem sequer, notou o que ela falou. Depois de algum tempo, ela conseguiu ver Jesus, quando Pilatos o levou para fora. João 19:5 diz: Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem. Maria quase desmaiou quando viu a coroa cheia de espinhos colocada em sua cabeça. O sangue escorreu pela fronte e banhou todo o rosto. Não era possível que fosse o seu amigo Jesus. Seu corpo estava todo destruído. Havia sinais de ferimentos por todo o corpo e o sangue escorria livremente, manchando o manto e formando poças de sangue que deixaram registradas as marcas de seus pés no chão. Próximo de Jesus estavam os principais sacerdotes, que olharam para ele e sorriam, gostando de ver a cena sangrenta. Com seus olhares ali de superioridade, cochicharam uns aos outros e junto dos guardas que estavam salpicados com o sangue do cordeiro, aprovaram o serviço com uma satisfação diabólica. Jesus não esboçava sinal de medo, e sua força incomodava ainda mais os doutores da lei, para que intimidá-lo usavam a última expressão de ódio que tinham reservado naquele momento. João 19:6. Vendo-o, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Maria tapou os ouvidos e olhou para os céus, numa procura desesperada por ajuda. Então, direcionou seu olhar para Jesus. Percebeu que Pilatos estava em sua frente e que conversava com ele. Ela viu Maria Madalena, que estava do outro lado. Ela também chorava amargamente. Decidiu se aproximar e, a partir daí, as duas acompanharam cada passo de Jesus até o final. Madalena, o que estão fazendo com o nosso Senhor? Enquanto elas falavam, todos gritavam mais forte ainda. João 19,
versos 15 e 16 diz: Mas eles gritaram: Fora! Fora! Crucifica-o! Perguntaram-lhes Pilato: Eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. A multidão, que já estava acostumada a acompanhar muitas crucificações, manteve-se a postos, aguardando mais um espetáculo. Alguns, de maneira inexplicável, pareciam se divertir, enquanto outros, sem falar nada, apenas observavam, indiferentes e impacientes, o movimento rumo ao suplício da cruz. Muitos que tinham sido curados por Jesus caminhavam calados, e algumas mulheres se ajuntaram a Maria Madalena e a Maria. Jesus caiu pela terceira vez, bem próximo delas. Enquanto tentou se levantar, suas forças humanas já estavam no limite do colapso. Um soldado usou sua força para chicotear Jesus, na esperança que ele se levantasse. Repetiu a ação mais 2 vezes e, quando percebeu que estava perdendo muito tempo, chamou um homem forte para carregar a cruz. Entre essa troca de cruz, elas tentaram chegar a Jesus, mas foram brutalmente afastadas pelos soldados. Mesmo assim, elas ouviram o que Jesus disse claramente, escrito em Lucas 23, do verso 28 ao 31, que diz: Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirás aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isso, que os fará aos secos? Cada passo era acompanhado com murros, açoites e cusparadas da população, que parecia se divertir com a situação do Filho de Deus. Quando chegaram ao local da crucificação, João e a mãe de Jesus ficaram juntos. O mundo parecia estar aberto aos gritos dos outros 2 homens que acabaram de ser crucificados. O soldado pegou os 3 últimos pregos e saiu então na direção de Jesus, que já estava esperando desde a fundação do mundo esse momento. O primeiro prego penetrou, rasgando a pele e o nervo. Seus braços, então, se aproximou do madeiro com apenas algumas pancadas, certeiras e habilidosas do experiente soldado. Não se ouviu nenhum grito do cordeiro. O segundo prego foi passado para o destemido soldado, mas caiu ao lado da cruz com uma rapidez impressionante. Esse prego tentou fugir de sua missão, mas foi resgatado. Iniciou-se a viagem na direção da outra mão, que estava solta. O executor percebeu que o braço era um pouco mais curto. Outro soldado foi recrutado para ajudar a segurar o braço de Jesus. Com um puxão violento, o alongamento cruel chegou até a posição quase perfeita. Mais 2 puxões e os braços se ajustam definitivamente, orientou o soldado, que segurou o martelo e o prego. Não se ouviu nenhum grito do cordeiro, e o segundo braço foi fixado no madeiro. O maior é sempre reservado para o final.
Mostrou com orgulho a todos o tão temido prego que reluziu com o brilho do sol que queimava e não demonstrava nenhuma compaixão. Segurem firme, este é o último, graças a Deus, falou o soldado que parecia exausto. E os demais soldados sorriram destemidamente. Então o executor trocou de ferramenta e pegou outra marreta maior. O impacto da batida da pesada marreta no prego ecoou e se juntou ao suspiro do cansado executor. Eles saíram de perto da cruz de Jesus, expondo para os presentes que o serviço tinha sido completado adequadamente. Levantaram então a cruz. Muitos observaram de longe e viram Jesus suspenso entre o céu e a terra. Lucas 23:34 diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. João 19:24 diz: Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. João 19:24. Maria tinha guardado o frasquinho vazio e agora, segurando em suas mãos, olhou para ele. Ela se lembrou de quando estava enxugando os pés de Jesus. Não conseguiu olhar para a cruz. Apenas ouviu a voz do Mestre repetindo aquelas palavras na casa de Simão. Deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. João 12:7. Jesus esforçou-se e olhou para o pequeno grupo que estava ao pé da cruz. Ele fez um pedido especial a João, seu discípulo amado. João, capítulo 19, verso 26 e 27 diz: Vendo Jesus ali a sua mãe e o seu discípulo, quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Disse depois ao discípulo: Eis a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Na casa de Lázaro. Quando Marta se levantou e viu o bilhete, logo em seguida mostrou para Lázaro. Ambos ficaram sem saber o que fazer. Iriam atrás de Maria? Seria muito difícil encontrá-la naquela multidão. Resolveram esperar, mas ficaram com um peso no coração. Então oraram pedindo proteção divina. Eles ficaram conversando sobre tudo o que tinham passado na noite anterior, sempre olhando se Maria estava a caminho. Com o passar das horas, ficaram mais agitados e por volta do meio-dia decidiram procurar sua irmã. Já estavam saindo e algo os fez temer. Ficaram na varanda, completamente assustados. Marcos 15:33 relata: Chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Marta abraçou seu irmão e disse: O que está acontecendo? Esse será o sinal, o fim do mundo? Marta, não há mais tempo. Não poderemos esperar mais. Teremos que ir a Jerusalém agora. Vamos pegar nossas tochas. Saíram imediatamente e nem fecharam as portas direito. Quando chegaram próximos ao local chamado Caveira, visualizaram a silhueta de 3 pessoas que estavam pendurados na cruz. Um deles é Jesus. O que fizeram com ele? Perguntou Marta para Lázaro.
Então eles correram em direção ao local da crucificação e, ao se aproximarem, avistaram sua irmã. Nesse momento, Jesus tentou falar algo que somente os soldados entenderam. João 19, versos 28 e 30 diz: Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeu de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando sua cabeça, entregou o Espírito. Todos caíram por terra. Maria, a mãe do Salvador, tentou se levantar e foi ajudada por João. Nesse momento, a terra manifestou sua indignação. Mateus 27, 51 diz: Nesse instante, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Jesus estava morto. A luz do sol retornou às 3 da tarde, dando início a uma nova aliança, com o derramamento do sangue do Filho de Deus. A multidão se dispersou com o impacto do terremoto. Fugiram para salvar suas vidas. Os seguidores de Jesus permaneceram ali até o final. Só tiveram de sair depois que os soldados ordenaram que retornasse a seus lares. Tudo tinha terminado. Marcos capítulo 15, versos 40 e 41 diz: Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galiléia, essas mulheres tinham nos seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Marcos capítulo 15, verso 40 e 41. Lázaro e suas irmãs retornam a Betânia. Apressados, saíram do Gólgota, anestesiados pela dor e a humilhação sofrida pelo Mestre Jesus. O que farão com o corpo de Jesus? Não poderá ficar exposto no madeiro. Logo às 6 dará início a preparação para a Páscoa, falou Lázaro às suas irmãs. Eles se sentaram à beira do caminho e observaram que uma comitiva de soldados romanos parou entre os crucificados. Assim perceberam que o horror ainda não tinha terminado. João 19, 32 e 34 diz: Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do segundo que fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Vamos para casa. Depois iremos procurar os discípulos do Mestre, falou Lázaro. Ajudou suas irmãs a se levantarem. Quando olharam novamente para o Gólgota, já haviam tirado os corpos do madeiro. No restante do percurso não falaram uma única palavra. Maria quebrou o silêncio quando pisaram na varanda. Ele já sabia que passaria por esse sofrimento. Mesmo passando pela dor e humilhação, ainda fez a oração pedindo que o Pai liberasse ali o perdão. Vocês lembram o que ele disse na casa de Simão? A unção era para o seu enterro, falou Maria muito emocionada. Ele poderia ter fugido se quisesse, mas escolheu cumprir toda a profecia a seu respeito, completou Lázaro. Por que os outros discípulos não estavam presentes no momento que ele mais precisava? Questionou Marta, com certa indignação. Nem Pedro eu vi lá. Ele era o seu braço direito. Devem
estar escondidos com medo dos soldados romanos. Marta, não fale assim. Jesus sabe de todas as coisas e tem um plano para cada um de nós. Jesus chamou para ajudar os discípulos a pregar o Evangelho. Eu só não sei o que fazer agora que Jesus está morto, falou Lázaro cabisbaixo. Meu irmão, Jesus te chamou da sepultura depois de 4 dias e não poderá também sair e retornar à vida? Eu me lembrei do que ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Você é um exemplo vivo do poder do Mestre. Maria falou com ousadia. Sim, isso é verdade, concordou Lázaro. Eu me lembrei de algo que Mateus nos falou em nossa casa quando Jesus curou um menino epilético. Vocês se lembram? Eles ficaram olhando para Marta. Então ela continuou. Naquele dia Jesus disse abertamente a respeito de sua morte e deixou a todos muito tristes. Mas depois falou que no 3º dia iria ressurgir dos mortos. Vocês se lembram? Sim, é verdade. Mateus também ficou muito triste, confirmou Maria. Mateus relatou isso no capítulo 17, verso 22 e 23, que diz: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão e no 3º dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Vamos acreditar nessa palavra. Jesus há de ressurgir dos mortos, conforme ele afirmou. Essas palavras os confortaram e encheram eles de fé. Entraram na casa e fecharam a porta, que estava aberta. Próximo capítulo. Novo bilhete. Aguarde, quarta-feira. Um abraço, Deus os abençoe.